Em apenas 18 meses, o Vasco valorizou o passe de Matheus Cocão em 1.200% e o jogador se tornou um dos principais alvos do mercado nessa janela. Detalhe, apenas 8 meses como titular, 22 anos e muito potencial. Clubes dos Estados Unidos, França, Itália e Rússia já fizeram contato com o Vasco. Os norte-americanos querem Matheus Carvalho de toda forma e inclusive já fizeram até uma proposta de 2,5 milhões de dólares e prontamente foi recusada pelo Cruz Maltino. O time só topa abrir conversas a partir de 4 milhões de euros, valorizando assim o passe do jogador em mais de 1.200%, com ele tendo atuado apenas em 24 jogos como titular na Série A do Brasileiro pelo Vasco. Um investimento gigante de uma camisa extremamente pesada. Inegável que o Cocão foi a maior descoberta do nosso scout nos últimos anos. Muito se fala do Igor Jesus do Botafogo, por exemplo, que chegou de graça ao clube, mas ao mesmo tempo o atacante era um nome que já havia se destacado no Coritiba e era protagonista no Emirados Árabes. Desejado por diversos clubes e não à toa, o próprio Botafogo recebeu uma proposta milionária antes mesmo do jogador estrear. O Matheus Carvalho é um caso totalmente diferente. Era o reserva do Náutico no Pernambucano no último ano. O time queria disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco buscou o atleta e pagou ao fim da temporada de 2023 430 mil euros, 2 milhões de reais na cotação da época. Um achado espetacular de uma peça que, querendo ou não, salvou o nosso meio-campo diante de uma direção que não contratou ninguém em meio às lesões de Paulinho e Jair. Matheus, com apenas 22 anos, em diversos momentos foi essencial ao lado do Hugo Moura, apesar de ter oscilado, o que é natural também. Construiu uma base de sustentação para uma defesa extremamente frágil, tem um potencial de crescimento enorme ao longo da carreira e hoje é o volante sub-23 com os melhores números defensivos do Campeonato Brasileiro. A tendência é que deixe o Vasco com a volta de Paulinho e Jair, mas foi a prova de que quando você faz o trabalho correto de pesquisa no mercado, é possível sim encontrar soluções sem gastar uma fortuna e de quebra ainda fazer bom dinheiro com isso. Podemos faturar 23 milhões de reais com o Matheus em apenas 12 meses de investimento. Isso é simplesmente inacreditável se a gente for parar para pensar que aconteceu com o Vasco.